pessoal, hoje com o calor que está fazendo aqui, a gente resolveu fazer a transmissão aqui num ambiente externo, junto com os passarinhos, e tem barulho de cachorro, a coisa está mais divertida hoje, né? Mais movimentada, motivados pelo calor. Então não se preocupe aí com os barulhos esses que estão percebendo, mas é porque é uma cena externa, fora do ambiente fechado de estúdio. Então a gente vai ter aí esse barulhinho. Eu queria dar uma boa tarde a todos os senhores e convidá-los a participar aqui com suas perguntas sobre o nosso curso de resgate e transporte aeromédico. Você aí, colega, que está esperando algumas informações, que está em dúvida ainda se vem ou não fazer o curso conosco, se está interessado, mas às vezes tem algumas informações que ainda não teve, e tudo que você queria saber, mas agora estava com vergonha de perguntar, pode perguntar agora sobre o nosso curso de resgate e transporte aeromédico, que eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Nós vamos ficar aqui no ar um pouquinho e vai ser o maior prazer atendê-los. E, em primeiro lugar, eu queria também convidá-los a participar desse curso. O curso aeromédico que a gente tem oferecido, ele tem apresentado um diferencial muito grande na vida profissional das pessoas. Ele tem acrescentado uma série de vantagens profissionais para aqueles que vêm aqui estudar conosco. Isso tem sido muito gratificante. A gente tem visto o crescimento dessas pessoas, a gente tem visto como que tem sido proveitoso para essas pessoas ter participado conosco. Depois que eles se formam e eles vão para a atividade, eles começam a ter experiências e nos contar sobre essas experiências, e eu tenho achado isso muito bacana, porque principalmente pelo fato de que a gente vê como que está sendo influenciado o trabalho das outras pessoas através do nosso trabalho. Muita gente que antes tinha grandes dificuldades em participar de ocorrências, participar de cenários de ações de polícia, ações de bombeiro, ações envolvendo multifacetas, multiagências, onde participa SAMU, bombeiro, polícia, defesa civil. Sempre que tem essa participação mais global, as pessoas... Ô, Reinaldo, boa tarde, já está aí o nosso amigo Reinaldo, a Rosângela também entrou, que bacana, muito obrigado pela participação de vocês. O Reinaldo é lá o presidente da AMEM, né, da Associação de Militares, e é subtenente, e a gente fica muito satisfeito que ele está sempre aí dando apoio, participando. A associação dele está sempre ajudando a divulgar a página lá dos Amigos da Caserna, né? Eu acho bacana, gostei do título. Então, quem quiser conhecer uma página bacana, vai lá na página Amigos da Caserna. E se você é polícia, você tem de conhecer aquela página. É ali que está concentrados os policiais, estão concentrados vários policiais. A fala sobre assuntos de militares, assuntos de polícia em geral, e para quem também gosta de acompanhar é muito interessante. A gente vai seguindo aqui com as nossas intervenções ao vivo, e eu tenho notado que o efeito depois também é interessante, porque às vezes a gente não tem avisado e não está tendo aquela regularidade de horário, então as pessoas não sabem que horas que a gente vai entrar, que horas que a gente tem a participação, que realmente a gente ainda não definiu o nosso horário especificamente. Mas estamos ajustando porque a turma que nos assiste, a maioria dá plantão. Então, como você está dando plantão, tem gente que está de noite, tem gente que está de dia, e a gente tenta cobrir todo mundo, porque as dúvidas, as coisas acontecem com todo mundo. Então, nós vamos ajeitar depois uns horários mais fixos. Quinta-feira, a gente está pensando em manter uma regularidade toda quinta-feira. Aí, à noite, a gente foi muito bem recebido nessa quinta-feira que passou. Então, a perspectiva é de quinta-feira à noite
e segunda-feira na parte da manhã. Então, segunda-feira na parte da manhã e quinta-feira à noite, a gente vai tentar dar uma continuidade aí maior para poder responder o pessoal. A gente está tendo um grande número de perguntas sobre algumas coisas que as pessoas precisam para vir para o aeromédico. Uma delas é o exame de saúde. Pessoal, essa exigência do exame de saúde, quando nós a fazemos, ela tem uma base. Alguns dos exames que são mais básicos, como o eletrocardiograma, o atestado médico do cardiologista e o exame odontológico, eles são sim uma exigência da nossa empresa, da nossa equipe, da ATAC Treinamentos. Agora, aqueles outros exames que a gente pede, eles são os exames que a ANAC vai pedir para você durante o atendimento, quando você for lá para registrar o certificado. Então, quando a pessoa faz o curso conosco, ela vai querer registrar o certificado na ANAC. É outra grande coisa importante que muita gente não tem percebido. Para poder certificar uma pessoa, nós seguimos as portarias 2048 e também acompanhamos as portarias da Agência Nacional de Aviação Civil. Porque, como eu falei no nosso programinha anterior, não adianta você ter uma grande formação médica, uma grande formação em saúde, uma grande formação em atendimento pré-hospitalar, se você não tem a habilitação junto à ANAC, porque depois você vai ter problemas, você vai ter dificuldades e não vai conseguir registrar seu certificado. Então, quando você for registrar seu certificado junto com a ANAC, eles vão pedir todos esses exames e alguns outros, além do fato que eles vão pedir a cópia do seu certificado. Então, você vai pegar o seu certificado, para aqueles que são aprovados, e vão fazer uma digitalização desse. Tudo é feito pelo site da ANAC, na internet, inicialmente, e aí você vai pegar o seu número de ANAC. Você faz o seu cadastro, pega o número da ANAC e começa então a perícia, e aí depois que você faz todos esses exames, a ANAC emite o seu cartão médico de aviação, você vai ter o seu certificado médico de aviação, que é um cartão dizendo que você está em condições de exercer a atividade aérea. E esse documento é obrigatório para todo mundo que trabalha em aviação, não o pessoal de terra, mas aquele pessoal que voa. Você tem o aeroviário e o aeronauta. Todos os aeronautas, sejam pilotos ou tripulantes, precisam. Então é um engano achar que apenas porque a pessoa tem a formação em saúde, ela vai poder fazer aquilo normalmente. O que mais tem visto aí é a clandestinidade, infelizmente. A gente vê aí muitos serviços de aeromédico. Uma coisa que é importante, às vezes você vai... Aí a participação do nosso pessoal. Eu tenho aqui uma informação para dar aos senhores, que muitas vezes você vai fazer um transporte aeromédico, pergunte ao médico que está ali, pergunte ao pessoal que está ali no plantão, se eles têm o número de ANAC, se o cartão de CMA deles está em dia. Grande parte vai dizer que nem sabe o que é aquilo. Por quê? Porque a pessoa forma, gente, lá no curso de resgate aeromédico, que faz só a portaria 2048, e esquece o resto. É como se você fosse médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem e quisesse dirigir uma ambulância sem ter carteira de motorista. A gente fica, às vezes, chateado por causa das avacalhações que tem aqui no Brasil em relação à legislação. Olha aí a Marli Batista, tá aí. Um abraço, Marli. Boa tarde para você também, participando aqui conosco. Uma coisa que a gente tem visto e que irrita é que as pessoas ficam querendo dar jeitinho nas coisas dentro do transporte aeromédico, e isso é muito perigoso, isso mata as pessoas. Isso cria acidentes, coloca pessoas em risco. Por quê? Porque a pessoa não tem o treinamento adequado para atender dentro de uma aeronave. Eles são excelentes profissionais de pré-hospitalar, mas muitas vezes não têm essa habilitação. E um outro problema que acontece, a gente vê isso inclusive com o condutor de veículo de ambulância.
A gente, na legislação atual do Código de Trânsito Brasileiro, exige que os condutores de ambulância tenham o curso de condutor de veículo de emergência. Pois de 9 em cada 10 municípios que eu visito, 9 não tem. A prefeitura negligencia. Você pode chegar nas ambulâncias aí das prefeituras de municípios aí da região metropolitana de Belo Horizonte, eu tive em várias outras cidades, eu não vou citar o nome, só por uma questão ética dessas cidades, que eu não estou querendo aqui expor ninguém, criar confusão. Mas veja bem, chega no município onde você está agora e pergunta ao condutor daquela ambulância ali da prefeitura qual que se ele tem o certificado dele de condutor de veículo de emergência. Ele vai falar 90%, 9 em cada 10 vão dizer que não tem. Isso é um caso complicadíssimo de problema com legislação. Já começa na hora que sofre um acidente. Por quê? Se você não tem a habilitação correta, se você não tem a documentação certa, você fica passível de não receber indenização. Então o profissional de saúde, ele às vezes fica satisfeito que está recebendo um valor X para fazer aquele transporte, mas ele não sabe que está embutido ali toda uma outra questão. Porque ninguém pediu ele o certificado de aviação civil dele, ninguém pediu ele a documentação de se ele sabe se comportar no caso de pane. Eles vão perguntar, você é médico, você é enfermeiro, você tem aí um curso de aeromédico que fez a portaria? Tem. Mas aí na hora que ele vai fazer o transporte, enquanto não deu problema nenhum, não morreu ninguém, que foi tudo mil maravilhas, aquilo ali é muito tranquilo. Mas na hora que você tem um problema, quando a aeronave às vezes se acidenta, acontece uma pane, precisa de fazer uma perícia aí, da própria ANAC mesmo, o que acontece? Vão descobrir que aquele profissional que estava voando, ele estava voando sem certificação, sem o cartão dele de saúde, sem nada em dia. Moral da história, aquele seguro que às vezes você estava esperando receber para sua família, do tempo que você ficou parado, sabe quem que vai pagar? Ninguém. Você não vai receber esse dinheiro não, meu amigo, se você não tem esse documento em dia. Aí, pessoal do SAMU que fica voando sem documentação, cuidado, cuidado, porque na hora de colocar vocês na aeronave, o pessoal coloca, porque eles querem despachar o serviço, ninguém quer ter gasto. Mas na hora que você se acidenta, profissional do SAMU, não tem ninguém querendo pagar o seu seguro. Por quê? Porque a seguradora vai alegar que você não está habilitado a exercer aquela função dentro da aeronave. Porque o voo de misericórdia, como é chamado, ele tem características emergenciais e uma característica também de improvisação. Ele é uma coisa esporádica, de exceção. Agora, se a seguradora que está sendo cobrada do seguro para te pagar, ela consegue demonstrar que você voa constantemente, mas não tem aí a preocupação com sua documentação, ela não vai pagar o seu seguro. Olha aí, Júlio César, como é que vai? Tudo bem? Obrigado aí pela sua participação. É o Júlio César Gonçalves. E o que acontece mais? A gente tem tido muitas reclamações, não acha você que eu estou falando aqui para fazer propaganda, não. É uma preocupação legítima. Eu converso constantemente com as pessoas que têm tido esse tipo de problema. Olha aí a Alice Reina. How are you, Alice? From New York, we have here Alice Reina. Welcome, Alice. O que a gente tem? A gente observa que as pessoas, na hora de te contratar, na hora de te chamar você para fazer o transporte, todo mundo fica ali oferecem valores muito grandes. Às vezes o pessoal quer pagar você, convencer você de ir sem a documentação, porque eles sabem que está errado. Eles sabem que precisa de desembolar uma coisa e eles vão pagar para ficar livre. Então, o que acontece? Só que a consequência disso ela é muito deletéria para a sua profissão, colega. Ela é deletéria para aquele enfermeiro. Por quê? Porque na hora do acidente, na hora que dá o problema, corre todo mundo.
É igual quando chega lá na Câmara dos Deputados, a Polícia Federal, na hora que chegou lá, estava vendo a reportagem, correu tudo que é deputado, achando que ia ser preso. Uma coisa importante, é lógico, que a gente vai saber é o seguinte, se aqui é deputado correu, meu amigo, 100% de chance dele ter culpa no cartório. Então olha aí, Polícia Federal, se eu fosse vocês, eu ia lá olhar a câmera de segurança da Câmara para poder ver quem foram os deputados que saíram correndo, porque aí é fácil, começa a investigar o cara e vai achar aí a roupa suja que está escondida lá no maleiro. Então, voltando ao nosso assunto aqui do transporte aeromédico, quando você quiser registrar o seu certificado, você vai pegar o seu documento, entrar no site da ANAC. No site da ANAC você vai se registrar como operador de instrumentos especiais. Essa que é a qualificação adequada do profissional de saúde que atua na emergência aeromédica e no resgate e transporte aeromédico. Então, quando você vai fazer o seu registro, aí você vai pegar o seu número de ANAC, aí tem uma lista depois dos exames que o senhor vai precisar fazer. De posse desse número, o senhor vai lá no seu plano de saúde ou onde achar mais conveniente e vai fazer aqueles exames todos. Depois desses exames, aqui em Belo Horizonte tem algumas clínicas, eu não sei como é nos outros estados, nas outras capitais, mas em Belo Horizonte, aqui perto do aeroporto da Pampulha, tem lá umas clínicas, né? Inclusive, até ele nem me conhece, mas eu gosto de fazer propaganda do blog dele, porque é um blog muito eficiente. Você entra lá, procura, eu sei que é profissional de aeromédico e ainda não tem seu registro, e quiser aprender como é que faz com mais detalhe, entra lá no blog do médico credenciado pela ANAC Blogspot. E aí você vai ver que lá tem as orientações. E de posse desses exames, você, se estiver aqui em Belo Horizonte, quiser ir lá na clínica do nosso amigo, você vai fazer a perícia com ele, ele vai transcrever os seus exames e vai enviar a documentação adequada para a ANAC. E aí, na data que for combinar, na data que for marcada com você, você vai receber aquele documento e vai estar em dia. Oi, Cláudia, como é que vai? A Cláudia entrou aí também. Obrigado por estar aí participando. Então, gente, fique atento à legalidade, fique atento à sua condição de profissional de saúde. Não dê margem para a sua família ser prejudicada. Porque, vocês sabem, infelizmente, nos acidentes aeronáuticos, quem é mais prejudicado é a família. Porque, bem ou mal, grande parte dos acidentes aeronáuticos, a gente que sofre o acidente, a menos que seja um acidente mais tranquilo, por exemplo, caiu na água, alguma coisa, outros tipos de acidentes, o tripulante, infelizmente, não vai usufruir daquele seguro. Mas a família dele vai. Então, não deixe problema para a sua família resolver depois, né? A gente brinca que se você não sabe quando, pelo menos saiba quanto e como. Porque aí a sua família, quando entrar com a documentação, requerendo a indenização, requerendo as coisas certinhas na seguradora, não vai ouvir aquele sonoro não, que vai deixar todo mundo triste, vai deixar a família aí, às vezes, em má situação, porque o seguro não vai pagar, simplesmente porque o senhor não tem a habilitação correta para exercer a atividade. Então, vamos ficar atentos a isso. Então, está respondida aí a pergunta sobre por que tantos exames para fazer o curso lá do professor Lemuel, para fazer o curso da ATAC. Os outros cursos não exigem isso, ninguém exige isso, só o curso da ATAC. Só que, meu amigo, infelizmente, hoje nós estamos aí, talvez, querendo seguir uma legislação mais completa. Nós quisemos sair na ponta, quisemos ser um destaque. Quando você vai apresentar o nosso certificado, você sabe que é um certificado de qualidade, diferenciado. A nossa carga horária não é aquela carga mínima, né? Uma coisa que eu detesto é o tal do mínimo. Tem profissional que vive no mínimo. Vocês já viram? É aquele profissional que tira nota mínima para passar, é aquele profissional que não consegue fazer nenhum trabalho de conclusão de curso, que paga os outros para fazer para ele.
É lógico que às vezes você vai pedir alguém, um profissional da formatação para ajudar a formatar, tudo bem. Mas tem aqueles profissionais que contratam alguém para fazer o TCC dele. Então esse tipo de profissional, ele realmente não gosta de trabalhar conosco. Ele não gosta de vir aqui. Então, realmente ele sente muita dificuldade. Porque o nosso curso é um curso que exige muita coisa, exige muita participação, exige intensidade de comprometimento do aluno, e o aluno prefere fazer um curso sábado e domingo. Mas, infelizmente, o nosso curso não tem como fazer só sábado e domingo. O nosso curso dura 6 dias só da parte presencial. A pessoa vem, ele tem contato com as aeronaves, ele tem contato com o equipamento, ele sobe, ele desce, ele entra na aeronave, ele voa, porque não adianta você fazer um curso aeromédico assistindo um slide, fazendo só entrando e vendo a aeronave. Por quê? Porque na hora que você for voar, a coisa é outra. Na hora que você está lá no alto, com a janela aberta, olhando para baixo, você vai, às vezes, se não está acostumado, você vai passar mal. Às vezes vai entrar em pânico, vai ter problemas graves de cinetose. Então é importante você se conhecer. Inclusive eu quero mandar um abraço aí para o Dr. Iverson Boscoli, que é um instrutor aqui da TAC. E eu fiz uma brincadeira, a gente assistindo um programinha da Força Aérea Americana, o pessoal treinando a turma de caça. E eu falei com ele, a gente podia ter um equipamento aqui para treinar cinetose, induzir cinetose nas pessoas, né? Então, inicialmente, a gente pegou lá uma carga, a gente tinha uma cadeira, pendurava a cadeira na corda e, bem assim, rusticamente, para demonstrar para os alunos, a gente rodava aquela cadeirinha na mão mesmo, e aí o aluno sentia aqueles efeitos. E aí, o Dr. Iverson, com sua tecnologia, ele é cirurgião plástico, então ele gosta assim, de detalhes, ele foi e desenvolveu a nossa cadeira de cinetose. Então eu não conheço outro aqui no Brasil, eu não conheço nenhum outro curso que usa esse equipamento. Pode existir, mas eu ainda não vi. Onde o aluno ele é colocado naquele equipamento e o equipamento, ele, através da força centrífuga, ele começa a girar e vai provocar naquele aluno aquela sensação que ele sente durante um problema com cinetose. Então, vai ser induzida a cinetose naquele aluno e ele vai ter de fazer algumas atividades exposto à situação de cinetose. É uma coisa muito bacana, mas eu não conheço ninguém mais aqui no Brasil que tem usado isso, a não ser o pessoal da Força Aérea aqui onde a gente tem formado os nossos pilotos, e aí a gente consegue lá os equipamentos que eu acredito que eles têm. Eu ainda não visitei para ver, mas normalmente o piloto de caça ele passa por esse tipo de equipamento. Eu não sei se eles têm algum convênio com a Força Aérea Americana. Para quem não sabe, aí, respondendo o rei, a cinetose é aquela sensação que é causada pelo deslocamento, tá? Que às vezes ela causa náusea, tontura, zumbido. Então a cinetose é o efeito das acelerações multidirecionais, né? Quando gira, quando volta, e essa cinetose é aquele... Não sei se você já teve essa experiência que dá aquela vontade de fazer vômito, que dá náusea, enjoo, quando você está andando de ônibus, ou então está lendo dentro do carro. Quando você está... O pessoal da Marinha conhece muito bem isso, né? Quando o cara está mareado. A expressão que se usa na Marinha a pessoa ficou mareada. Então, se o sujeito está mareado, ele está tendo um efeito da cinetose. Por quê? Porque aquele balanço, né, o pessoal chama de tombo do navio, tem até uma música com isso, né? E então, assim, o navio vai balançando, vai oscilando. Aquela oscilação com a linha do horizonte, muitas vezes, causa um desconforto no tripulante, no passageiro, no viajante que está utilizando aquilo. E nós somos seres humanos. O pessoal da aviação, gente, não é diferente de vocês, do pessoal tradicional, não. Ele sofre igual todo mundo, passa mal igual todo mundo. Só que o que acontece? Através de treinamento, lógico que tem umas pessoas que são mais sensíveis do que a outra, mas através do treinamento as pessoas vão se adaptando.
E tem o segredinho, né? Todo mundo às vezes tem uma medicação que ele vai tomar com receita médica, evidentemente, para poder lidar com aquela situação da cinetose. Então tá aí também explicado o que é a cinetose. Muito boa pergunta. O pessoal que está vendo aí, eu estou vendo o pessoal tem curtido, o pessoal tem dado oi aqui no inbox, mas não tem falado mais nada fora. Pode perguntar aí no aberto também, porque se você fica falando aqui no inbox, eu não consigo te responder pelo inbox. Vai acumulando aqui essas caixinhas e eu não consigo te responder aqui na hora que a gente está transmitindo pelo inbox, viu? Eu agradeço aí o pessoal que está dando alô no inbox, mas como eu sempre digo, fale no aberto, é melhor. Outra coisa que a gente quer dizer também é que o nosso curso ele tem internato e muita gente fica pensando, porque é muito caro para eu ir para aí, eu tenho de procurar hotel. Não tem não. Quando você faz a inscrição para o curso de resgate e transporte aeromédico da ATAC Treinamentos, você vai para o nosso centro de treinamentos. Nós temos o maior prazer em receber você. E, olha, a Thelma Maria também está mandando aí um abraço para você, Thelma. Muito obrigado por sua participação. O que acontece? A gente tem lá o alojamento para você. É lógico que não é hotel 5 estrelas, porque esse não é o objetivo. A gente não está de férias, né? E em um dia deles, inclusive, nós somos convidados a viver no melhor hotel do mundo, que é o Relento. Vai ter uma mata muito bacana e nós vamos passar a noite lá com um teto de estrelas, né? Então a gente passa a noite observando as estrelas, observando as árvores, e é muito agradável quando a gente tem essa experiência de contato com a natureza. Você vai descobrir que tem coisas no céu que você nem sabia e estiveram lá o tempo inteiro, só que você nunca parou para olhar para cima, então não prestou atenção, né? E às vezes a gente fica dentro da cidade, tem gente que nunca teve a oportunidade de ir numa mata, então ele fica aqui dentro da cidade, né? E quando vai lá para a gente descobre, olha, tem o céu, tem aquilo ali, fica admirado, descobre que quando é lua cheia dá para você ver várias coisas, vários detalhes na lua, gente que nunca observou isso. Olha aí a Thelma, o Gelber está aí conosco de novo, o Gelber está sempre assistindo, Gelber, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você também. O que acontece, outra coisa que a gente está dizendo é o seguinte, durante o nosso período, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, né, vou aproximar aqui a imagem para vocês repararem, a gente tem aqui um trabalho de altura também, né? Aqui é uma foto, inclusive, da doutora Márcia, ela participa com a gente, ela é instrutora da ATAC e ela é neurologista também. Lá, um abraço aí para a doutora Márcia Prates, lá do Hospital Odilon Berens, e também a chefe da neurologia da nossa equipe. A doutora Márcia, ela nos acompanha já há alguns anos, né, Márcia? Então, muito obrigado pela sua participação com a gente aí, sempre uma pessoa de altíssima capacidade, vira e mexe, está viajando aí, foi para Amsterdã, né, fazer lá um congresso de oftalmologia, neurooftalmologia, está trabalhando aí com as degenerações da visão, fazendo pesquisa, então muito bacana. Eu tenho uma dificuldade aqui que a gente ainda não conseguiu resolver, a Cláudia está lembrando ali, muito bom. Eu reparei que às vezes você está percebendo isso também. A imagem está saindo espelhada e a gente não sabe, eu ainda não consegui resolver esse problema do espelhamento da imagem. Então eu não sei nem se tem jeito, porque não é muito comum acontecer isso, eu não sei se é uma regulagem que tem aqui de fazer no Face, mas a princípio realmente o pessoal está perguntando, a imagem está invertida mesmo. Não era para estar. E a gente ainda está pesquisando uma forma de reverter isso. Olha a Shell aí, boa tarde, Shell, obrigado pela sua participação, a Michele. E, Shell, você chegou quase no final, né? A gente já está quase encerrando, mas ainda tem algumas coisinhas que eu vou falar, a gente já falou aqui do trabalho em altura, mas antes eu estava
também voltando aqui no assunto, que eu estou vendo que está entrando mais pessoas, e para quem está chegando agora, eu estava falando da hospedagem, que muita gente fica querendo vir para o curso e acha, nossa, eu vou pagar esse curso e ainda vou ter de gastar uma dinheirada com hospedagem. Não vai ter não, senhor, porque quando você faz a sua inscrição, tudo isso já foi pensado. Então, a sua inscrição já contém a hospedagem. Quando você chega aqui no dia certo, o primeiro dia de curso, nós te buscamos lá na rodoviária. É lógico que não é cada hora busca um, tem tudo organização. Então é marcado um horário, a gente tem lá o contato durante o período de ensino à distância. Tem gente que fica perguntando essas coisas antes, mas não adianta perguntar que horas vai ser, que dia. A gente dá uma referência. Mas durante o EAD, depois que você já está fazendo o curso, aí todo dia a gente vai conversando pelo WhatsApp, vai explicando dentro da plataforma de ensino à distância, né? Quando você entra para estudar, aí você vai descobrir que, ó, dia tal, tantas horas da manhã, a primeira van vai estar lá pegando o pessoal que está chegando de 8 às 9. Aí beleza, beleza. Aí vai lá, pega, a van passa, pega a turma que chegou de 8 às 9. Aí a gente, ó, mas só que de 9h30 às 10 horas tem outra van. Então quem não conseguir chegar na van das 9 horas, vai pegar a van das 10 horas, tudo bem? Aí a pessoa pega a van e a gente vai lá e busca. Olha aí o Rui tá sempre aí conosco, hein, Rui? Você consegue descobrir aí a hora que a gente entra, porque nem a gente sabe que horas que vai entrar ultimamente, mas para você aí, Rui, a gente avisando aí para você contar pro pessoal do SAMU. Hoje a gente está fazendo aqui uma cena externa, então esses barulhos são do ambiente, viu? Porque tá russo ficar no estúdio fechado hoje com esse calor danado. Não tá dando, não. E o ar-condicionado também não funciona, né? E agora, na hora que a gente tiver, Rui, na hora que você quiser contribuir com a gente criar aqui um estúdio super bacana com ar-condicionado e tudo, aí quem sabe, né? Existe também, a Shell tá lembrando, depois que você faz a inscrição, você é colocado no grupo do WhatsApp da turma, e aí você não precisa ficar preocupado com isso não, porque aí, depois desses eventos, dessas situações, você vai ter acesso ao transporte. E quando a gente vai lá e te busca, aí a gente leva para o centro de treinamento, aí lá você vai ter a sua cama separada, né? Você não vai dormir no mato, não vai dormir